Coríntios, capítulo 11, a partir do verso de número 17, vai. Eu estava programado aqui do 23 em diante, mas eu vou. Vai estar escrito assim, 11, 17 de 1 Coríntios. Nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isto, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Aleluia. Como eu disse para vocês, o tema dessa mensagem é a força do corpo. O texto de 1 Coríntios capítulo 11, na verdade a gente pensa que é um texto que Paulo escreveu exclusivamente para poder ensinar como se participar da ceia do Senhor. Mas na verdade não é. Na verdade o capítulo 11 de Coríntios, ele vem dando algumas instruções com relação aos relacionamentos naquela época, e como ele identificou algo que precisaria ser tratado, algo que foi comunicado a ele por carta, ele entra na questão da ceia. O Senhor deu uma revelação para mim, durante esses dias o Senhor tem me incomodado bastante com relação a esse tema, e eu senti no meu espírito de poder trazer até hoje. Eu falei o tema que eu iria pregar para a Elisandra, ela falou: mas vocês têm que pregar no domingo. Eu falei: não, é hoje que Deus está mandando, e talvez no final você possa, para no final você não pensar assim, mas fulano devia estar aqui. Não, quem devia estar aqui é você, e é para você essa palavra, tá? Quem não está aqui, eu não sei o que Deus quer com ele, mas é para nós. Na verdade, Paulo ele começa a falar acerca de questões de relacionamento no capítulo 11 de Coríntios. Porque, sabe, às vezes a gente começa a clamar a Deus por algumas coisas, a gente
vem para Jesus, a gente vem para uma igreja, a gente começa a tentar ter uma vida santa, a gente começa a cumprir alguns ritos que muitas vezes para alguns vão se tornar ritos religiosos, e que a pessoa ela fica formatada naquele sistema, tentando conseguir alguma graça do Senhor pelo muito fazer, ou pelo desempenho dele diante do Senhor. E a pessoa começa a andar nesse sistema, e parece que a vida dela não muda, parece que as coisas não rompem, e parece que a pessoa ela não entra num ciclo de prosperidade que Deus tem. Aí, de novo, é sempre bom a gente frisar, porque às vezes o vídeo vai para a internet. Quando eu estou falando de prosperidade, eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de ser pleno no Senhor e de poder viver no Senhor uma vida em que tudo aquilo que o Senhor tem como propósito na sua vida seja cumprido. Isso engloba as diversas áreas da sua vida, vai incluir saúde, vai incluir casamento, vai incluir criação de filhos, vai incluir vida devocional, vai incluir vida profissional, vai incluir todo o teu ser. Porque Jesus, ele morreu na cruz para nos trazer salvação. E a salvação da religião, a salvação que a religião construiu para nós, é apenas um passaporte para você ir morar no céu. Mas só que a verdadeira salvação de Jesus Cristo para nós é uma salvação que vai entrar no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo e vai nos redimir para que nós sejamos transformados em todo o nosso ser. E isso vai fazer com que nós tenhamos uma promessa que está escrito lá em Romanos, no capítulo 5, que a partir desse momento, a partir do momento que nós estamos em Cristo, fluímos numa fé, passamos por tribulação, nos alegramos nisso e somos aperfeiçoados no Senhor, nós passamos a estarmos habilitados a reinar em vida, que nada mais é do que a prosperidade. O que é reinar em vida? Então imagina que você é um rei e que você domina sobre todas as coisas. Agora, eu percebo que muitas vezes o crente não está dominando sobre as coisas. A gente tem visto muitas vezes o ímpio dominando sobre as coisas. A gente tem visto pessoas que nunca pisaram na casa de Deus, e às vezes a gente vai ver algumas áreas da vida dela fluindo de uma maneira tremenda. Agora, você já parou para pensar? Você já parou para se perguntar para si mesmo? Senhor, por que não vai? Por que não está indo? Porque, sabe, a gente fica dando algumas respostinhas gospel para nós. Eu não sou abençoado ainda porque não chegou o tempo do Senhor. Eu até creio que Deus, Eclesiastes vai dizer isso, que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu, e há um tempo para todas as coisas. Só que a gente acha que esse tempo é um tempo aleatório, é um tempo que na hora que for para acontecer, acontece. E isso não é dessa forma. Existe um plano para nossas vidas em que Deus vai falar, Deus ele vai olhar para você, por exemplo, para mim que eu nasci em 77, ele vai falar assim, de 77 até 87, você vai viver a tua infância. E como você não tem um discernimento das coisas, eu vou deixar você livre aprendendo algumas coisas. Mas de 87 até 97, eu tenho um plano para você, você tem que começar a já me conhecer. Você tem que começar a me desejar. É um tempo que eu tenho para você se preparar, porque em 97, eu vou começar a alargar as tuas tendas e vou fazer de você um cara que vai pregar a minha palavra. Então Deus ele vai fazendo as nossas vidas em ciclos. Mas sabe qual que é o grande problema? A gente fica acomodado, sem tomarmos algumas atitudes, e a gente vai deixando as coisas acontecerem. Então, quando chegou 97, como eu não procurei conhecer Deus, ninguém falou de Jesus para mim, não vou culpar as pessoas, porque eu ligava a televisão e naquela época já tinha os vídeos do pastor R.R. Soares na televisão, onde ele pregava, eu lembro até hoje que ele pregava atrás de uma parede de madeira, eu lembro até hoje, e eu trocava de canal falando, esse cara está falando uma balela. Ou seja, não tem desculpa. Era uma época que muito provavelmente era para eu estar conhecendo o Senhor.
eu acabei queimando algumas etapas, investindo em quê? Na minha carne, depositando algo na minha carne, e isso eu fui colher lá na frente depois. Então, a gente é atrasado em algumas coisas porque não soubemos cumprir os ciclos, os propósitos e os tempos que Deus tinha para nós. A maioria das pessoas vivem assim. E com isso, a gente acaba atrasando o nosso processo de desenvolvimento espiritual. Então, a gente começa a ver que algumas coisas começam a nos atrasar. E sabe, olhando para esse texto, que aqui ele está falando para os irmãos, ele está falando para a gente que foi salva, para a gente que já pegou o passaporte para ir para o céu. Aqui ele não está falando com o ímpio, ele está falando com crente. E crente que, se você olhar no começo de Corinto, é crente que profetizava, é crente que dava aviãozinho na igreja, é crente que dava piroleta, é crente que fazia de tudo. Pregava, tinha revelação, tudo. E é de verdade, não é falso profeta, não é falso uso dos dons. Era a galera que fluía nos dons mesmo. Só que ele começa a falar, só que existe um negócio na vida de vocês. Vocês receberam Jesus, só que vocês estão parecendo, eu não posso falar com vocês como espirituais, eu estou falando com vocês como carnais. E sabe, eu costumo falar, Deus não nos abençoa, Deus não nos prospera, a prosperidade não vem para a nossa vida, nós não vamos reinar em vida, enquanto nós não tivermos maturidade espiritual para reinar. Então a gente vai ver que alguns reis, vou dar um exemplo para você, o rei, se eu não me engano, o rei Josias em Israel, ele começou a reinar em Israel com 8 anos de idade. Com 8 anos de idade ninguém reina. Não tem como eu pegar meu filho tem 8 anos de idade, e colocar ele para gerenciar, para poder pastorear aqui a igreja, não tem como. Mas a palavra de Deus vai falar que existiam tutores para quando uma criança ainda não tinha o discernimento. Quando Paulo ele vai falar acerca da lei e da graça, ele vai falar que a lei ela serviu de tutor, ela serviu de pedagogo para uma pessoa que é imatura na fé, e ela tem que viver somente pela lei até chegar a uma estatura espiritual, onde ela possa começar a vivenciar os frutos e os frutos doces que a cruz concedeu para nós. Porque quando a gente olha para a cruz, e isso foi uma religiosidade que construíram em cima da gente, a gente olha para a cruz, parece que a gente só vê coisa amarga ali na cruz, né? A gente vê, nossa, a gente faz aquela carinha de crente, né? Mas a cruz, ela trouxe o fruto amargo para Jesus. Jesus, ele chamou isso para ele. O que ele falou? Eu estou passando isso aqui para fazer a vida de vocês mais doce. Eu estou passando por essa amargura para fazer a vida de vocês mais doce. Não é fazer a vida de vocês somente doce, mas é para fazer a vida de vocês mais doce. Eu estou vindo para essa cruz porque quem tinha que estar aqui era você, era todo mundo, era para estar lá. Eu estou apanhando desses caras aqui porque era para você estar aqui. Eu que sou o rei, eu me fiz servo. Eu que era Deus, eu me esvaziei de mim mesmo para que você possa reinar em vida. Então, a gente tem que entrar nesse ciclo de Deus, porque se Jesus foi para a cruz para nos abençoar, se Jesus ele sofreu tudo aquilo para que nós possamos reinar em vida, se nós não estamos reinando, em primeiro lugar, nós estamos sofrendo com isso. E em segundo lugar, o que está acontecendo? Nós estamos desperdiçando a cruz de Cristo. Você já parou para pensar nisso? A cruz não pode ter sido desperdiçada. Há um motivo, porque nós não estamos fluindo. Para que nós sejamos abençoados, eu sempre falo para vocês que não é por aquilo que nós fazemos, mas nós somos abençoados pela semelhança que nós temos em Jesus. Então você pode fazer a quantidade de obra que você quiser. 1 Coríntios 13 vai dizer isso aí. Você pode entregar seu corpo sacrifício, você pode dar cesta básica, você pode falar em língua, você pode profetizar, você pode ter até fé para transportar monte. E transporta, porque Jesus falou nos evangelhos. Você pode ser o cara da fé,
Só que se você não tiver amor, nada disso vai adiantar. Isso aí começou a me incomodar muito desde a formatura da escola de líderes. Se não tiver o amor, não vai adiantar, não vai ter resultado. Por quê? Porque se não tiver amor, nós não somos semelhantes a Deus. Porque Deus, Ele não tem amor. Deus, Ele é amor. Porque às vezes a gente fica achando, Deus é amoroso. Não, Deus, Ele é o amor. Jesus Cristo, Ele é a graça. Deus, Ele é justiça. Não é que Ele tem justiça, porque ter uma coisa é diferente de ser uma coisa. Porque quando eu tenho algo, eu posso não usar aquele algo, porque é algo externo. Mas quando eu sou algo, eu exalo aquilo e vivo aquilo que eu sou. É diferente do ser e do ter. Então, quando você automaticamente exala aquilo. Não tem como você não ser aquilo, porque aquilo é a sua natureza, aquilo é a sua essência. Aí vamos ver a vida de todos os homens de Deus, e vamos, evidentemente, ver a vida de Jesus. Jesus, ele reinou em vida no período que ele esteve caminhando como homem aqui na terra. Aí, os ultramaterialistas vão falar, mas Jesus, ele era pobre. Jesus, onde você viu escrito que Jesus era pobre? Porque pobreza é a ausência de alguma necessidade. Agora eu pergunto para você, em que momento você viu Jesus falando, poxa vida, hein? A gente não vai poder pregar lá do outro lado da margem, para pegar aquele endemoniado gadareno, porque não tem barco para a gente ir. Ou você acha que tudo era grátis? Vamos pegar o barquinho, tinha um custo, e muito maior do que o custo que nós temos hoje, porque a tecnologia era muito mais atrasada do que é hoje. Então Jesus queria ir para lá, vamos lá. Por quê? Porque ele fluía numa unidade com o Pai. Então, quando nós temos uma unidade, tudo aquilo que nos é necessário, todas as nossas necessidades são supridas. Então nós começamos agora a desvendar algumas coisas. Sabe por que muitas vezes nós não somos abençoados? Por que algumas coisas não acontecem na nossa vida? Porque nos falta unidade. Aí vai falar, mas pastor, eu sou um com Deus. Eu recebi Jesus. Amém, meu amigo. Glória a Deus. É mesmo. Não tem autoridade nenhuma para falar que você não é um com Deus. Porque a partir do momento, a palavra vai dizer que se confessarmos a Cristo como nosso Senhor, nós passamos a recebê-lo em nós e nós passamos a ser um com Ele. E é aí que começa os nossos, entre aspas, os problemas das pessoas que não entendem o que é ser um com Deus. Porque quando nós somos um com Deus, há uma modificação em todo o nosso ser. Há uma mudança dentro de nós, que começa de dentro para fora, que começa a mudar até mesmo o nosso DNA. Porque as coisas espirituais conseguem mudar o nosso DNA. Nós passamos a ter o DNA de Cristo. Nós passamos a ter o DNA de Cristo. Começa a haver mudanças no nosso corpo. Eu estava lendo um livro que ele retrata as mudanças mentais das pessoas que seguem a Cristo. Se eu não me engano, é As Saídas da Vida. Um dos melhores livros que eu já li. Ele vai mostrar que pessoas que não receberam Jesus como seu Salvador, elas têm o quê? O seu córtex frontal subdesenvolvido. A gente pensa que o negócio é ultra espiritual, mas não, o negócio começa a mexer com a nossa estrutura. Pessoas que recebem a Cristo têm o seu córtex frontal desenvolvido. Por quê? A Bíblia vai dizer, principalmente a parte mais hebraica, vai dizer que o Espírito, ele se movimenta aqui. Às vezes você pensa, onde que está o Espírito do homem? Está aqui, ó. É nessa região. É nessa região que o Espírito flui. Então, às vezes você está vendo eu louvar aqui, eu estou com a mão na minha barriga, assim, não é porque eu sou barrigudo, não. É que eu estou falando Jesus. Produz. Não à toa, a mulher que está grávida produz aonde o seu filho? Aqui. A gente tem que entender que há uma dinâmica de Deus
em que todas as coisas vão acompanhar isso. Há um DNA de Deus no universo em que todas as coisas vão refletir Deus. Então, quando o Espírito começa a atuar aqui, então quando eu recebo Jesus no meu espírito, o meu córtex começa a funcionar de forma diferente. E aqui comanda o quê? Comanda a nossa alma. A sua alma é comandada por aqui. A alma, ela é muito mais poderosa do que você pensa. A alma, ela é capaz de produzir efeitos sobrenaturais. Por isso que tem gente que faz milagre na carne. Por isso que quando Moisés ele chegou, quando ele foi se apresentar a Faraó, ele foi lá e transformou o rio em sangue. Os macumbeiros que estavam lá não fizeram a mesma coisa? Ou você acha que a Bíblia está contando historinha lá? Eles fizeram a mesma coisa. Por quê? Eles tinham um domínio da mente, e esse lance de domínio da mente vem lá do Egito mesmo, vem lá de muitos anos lá atrás. Com o domínio da mente ele consegue fazer mudanças metafísicas. Quando você vai no centro espírita, quando você vai no macumbeiro, ele faz a mesma coisa, ele começa a trabalhar em coisas que vão entrar numa frequência que consegue operar até mesmo milagre. Por isso que Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 7, que naquele dia, muitos virão a ele dizendo, Senhor, Senhor. Ele falar assim, não apartai-vos de mim. Ele vai chamar aquelas pessoas de malditos. Eu não conheci você. Mas Jesus, nós operamos milagre, nós expulsamos demônio e nós profetizamos. Ele vai falar, eu não te conheço. O que é não te conheço? Você não pertence, você não saiu de mim, eu não vejo o meu DNA em você. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Vaza, eu não tenho parte com você, você não saiu de mim. Então por que nós não... Então vamos lá para a questão da unidade. Unidos com Deus nós estamos? Amém. Só que Deus nos comissionou para algo muito, muito importante. Porque Jesus ele foi morto ali na cruz e vai dizer que ele fez uma entrega do seu corpo para poder gerar a igreja. Então Jesus ele é levado para aquele túmulo e ele fica ali 3 dias, e quando as mulheres vão procurar o corpo de Jesus, o corpo dele já não existia mais. O corpo dele já não estava mais ali. O corpo dele foi transformado, e o que ele começa? Começa um processo que está até dentro daquilo. Eu estou trazendo isso porque nós estamos dentro desses 40 dias de transformação. Então, nos 40 dias, é o dia em que as pessoas se relacionam com Jesus, com o corpo transformado. É nisso que eu quero começar a falar com vocês. Nós que recebemos a Cristo, nós temos o corpo transformado, o nosso DNA é transformado, o nosso córtex frontal foi ativado para poder receber algo da parte dele. E aí que entra a grande questão, você entrou num novo ciclo, você entrou numa nova dimensão, você entrou num novo nível de exigência. E quando nós não correspondemos a esse novo ciclo, quando nós não nos relacionamos e não nos entregamos, e não agirmos conforme essa nova natureza, nós começamos a lutar contra o próprio Deus. Porque a gente acha que quem está lutando contra o próprio Deus é somente o ímpio. O ímpio é contra Deus. A Efésios vai dizer que são filhos da ira, filhos da potestade do ar. Amém. Eles são por quê? Porque não têm o DNA de Deus e não têm a sua natureza transformada. A Bíblia vai até dizer que haverá menor julgamento para eles. Lembra lá em Apocalipse? Capítulo 3, onde ele fala do frio, do morno e do quente. Quem que você acha que é o frio? Frio é o cara que nem quis se relacionar com Deus. Ele assumiu, eu sou ateu e pronto, acabou. Ele vai ser julgado, ele vai para o inferno? Vai. Mas haverá menos rigor, ou seja, no inferno há níveis infernais.
a níveis de temperatura lá, a níveis de verme que vão apavorar o negócio lá. Porque o próprio Cristo está falando, vai haver menos rigor para um do que para outro. Então, para aquele cara que... Porque, sabe, Deus, ele gosta de gente assumida. Ele não gosta de politicamente correto. Ah, você é de Jesus? Ah, então... Você é da igreja? Mas por que você faz, por que você faz assim? Ah, então, eu não sou da religião. Que agora a moda é assim, né? Você não faz alguma coisa que a palavra está dizendo, aí você vai dar uma cobrada no cara. Não, pastor, você está entrando para a religiosidade. Eu estou lá com a minha namorada lá, eu tô transando com a minha namorada antes de casar. Ah, ô filho, você não pode, a palavra de Deus está falando que você não pode dar ocasião à carne, que você não pode, é fornicação isso aí. Não, pastor, aqui é no amor. O que vale é o amor, e é o amor acima de tudo. Então, você está sendo muito religioso, pastor. Essa igreja já não serve mais para mim. Eu vou procurar uma igreja que se adeque às minhas vontades e à minha forma de pensar. Mas está escrito na Bíblia, não, eu não interpreto a Bíblia dessa forma. Aí o cara, o que vai fazer? Ele vira o desigrejado, ele vai fazer culto dentro do quartinho dele. Então ele põe um louvorzinho lá do Morada, daqui a pouco ele põe um pouquinho na pregação do fulano, amém, glória a Deus. Toma ceia com ele mesmo. Tá? É dessa forma, gente, isso aí está crescendo, isso é normal, viu? Mas enfim... Por que não prosperamos? Porque não entendemos que agora nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo foi levado para os céus, o corpo de Cristo ele adotou uma nova natureza, o corpo de Cristo, Cristo subiu e está sentado à destra do Pai. E para isso ele nos comissionou, e falando, a partir de agora, o meu corpo vai ser vocês. Eu sou o cabeça da igreja e o corpo é vocês. E o corpo tem a minha natureza. O corpo faz tudo o que eu fiz. O corpo tem condições de fazer tudo aquilo que eu fiz na terra. Não à toa, eu disse para vocês que eu iria para o Pai, mas vocês fariam obras maiores do que eu já fiz. Como que nós vamos fazer a obra maior que Jesus já fez? Através de um corpo, não é eu, ungidão, eu sou ungidão, eu vou fazer, eu como indivíduo, então eu ressuscito morto, eu dou profecia, eu dou palavra de conhecimento, eu tiro demônio dos outros, eu mando peixe cuspir dinheiro, não é assim que funciona. O que Jesus estava falando é, vocês como meu corpo, vocês vão executar, porque o Birote executa um milagre, a Patrícia outro, a Letícia outro, e assim sucessivamente. Colocando isso num conjunto, iremos fazer muito mais obras do que Jesus fez em 33 anos de idade, amém? É isso que ele está falando. Então ele vai falar, o que eu não fiz, eu estou mandando vocês fazer. E se eu estou mandando vocês fazer, tudo aquilo que Jesus manda, ele nos comissiona, ele nos dá uma graça para que a gente possa fazer, ou seja, ele nos investe com um poder para que a gente possa executar isso. Só que isso tem um fluxo dentro de nós. Isso tem uma maneira correta de fazer isso funcionar dentro da gente. Existem algumas coisas que nós precisamos entender para que esse fluxo, para que venha acontecer milagre, para que eu seja provido em todas as minhas necessidades, para que eu possa agir como fluir como Cristo fluiu. Porque o que está escrito lá em 1 João capítulo 2, verso 6? Se alguém diz estar nele, deve andar como ele andou. É que o problema é que a maioria das pessoas lê aquele texto de forma religiosa, achando que deve andar como ele andou, é só não fazer os pecados que Jesus não fazia, que Jesus não peca. Mas aquilo vai muito além. Viver na graça não é viver uma vida preocupada em não pecar. Viver na graça é muito mais que isso, é viver uma vida para fazer aquilo que Jesus fazia.
Não é foco no negativo, é foco naquilo que você foi chamado para fazer. Não é foco naquilo que não é para você ser, é foco naquilo que você já é. Que as pessoas às vezes vêm perguntar para a gente, pastor, para dar o dízimo é do bruto ou do líquido? Sabe por que o cara pergunta isso? Ele quer saber o mínimo que ele pode fazer para estar dentro daquilo que Jesus mandou fazer. É uma mente totalmente limitada. Porque quando o cara ele entende que ele agora ele é corpo de Cristo, ele fala assim, ó, se Jesus pediu, eu vou dar tudo meu salário nesse mês. Ele começa a entender que já nada é mais dele, mas tudo é do corpo. E é nisso que nós começamos nós não fluímos naquilo que Deus tem para nós, porque nós não nos estamos reconhecendo como corpo de Cristo. E quando eu não me reconheço como corpo de Cristo, eu não consigo avançar como corpo de Cristo. Então é isso que Paulo estava falando. Falou, ó, deixa eu falar um negócio para vocês, eu estou falando aqui de relacionamento, agora eu vou dar uma... Ele dá uma pausa, ele fala, já que nós estamos falando de relação, deixa eu falar um negócio que eu fiquei sabendo. Que quando rola a suposta ceia, que era uma festa chamada Festa Ágape que eles tinham, que era a festa do amor, é a festa onde todos os convertidos se reuniam ali, todos aqueles que se diziam corpo de Cristo se reuniam para fazer uma grande festa. Então o cara levava lá o cordeiro, levava pão e levava também um vinhozinho para eles tomar. Só que ele fala, quando vocês se reúnem desse jeito, vocês não estão se reunindo para melhor. Vocês estão se reunindo para pior. Porque cada um faz o que quer, o cara vem aqui, chega, enche o pandurim de rango e vai embora para casa, daqui a pouco o outro está chegando, não sabe nem o que está acontecendo. O que está acontecendo? Porque daí ele começa a falar, porque o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, deu graças, junto com os seus discípulos, e disse, tomai e comei, este é o quê? O meu corpo. Ou seja, eu estou dando o meu corpo para que vocês se tornem corpo. E a gente vai ver que se tornar corpo, porque existe uma dinâmica, a gente pensa que ali está tudo solto, não, existe uma dinâmica. Antes de você receber o perdão, a lavagem dos teus pecados pelo simbolismo do sangue, primeiro você tem que se tornar corpo. Por isso que primeiro vem o pão e depois vem o vinho. Você não recebe a salvação antes de se tornar corpo. Primeiro você se torna corpo, depois você recebe o perdão dos seus pecados. Porque o perdão dos pecados, ainda que seja individual, mas ele não veio único e exclusivamente para você. Ele veio para todos. Por isso que Jesus, quando ora, ele fala, Pai nosso que estás no céu. Não é meu paizinho que está no céu, não, é Pai de todo mundo. É Pai de todo mundo que vai se tornar corpo de Cristo. Então, quando eu digo que eu sou o corpo, mas eu não ajo como corpo, eu não trago os benefícios que a cruz tem para a minha vida. E automaticamente eu não consigo prosperar. Então ele começa a dizer que por causa dessa bagunça toda, de um querer comer na frente do outro, uma série de coisas, as coisas estavam ficando ruins para eles. Eles estavam, em primeiro lugar, ficando mal falados. Em segundo lugar, as coisas não estavam fluindo de maneira legal para eles. Então ele começa a falar, ó, quando vocês fossem reunir, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas não é um exame para poder ficar elencando quantos pecados você cometeu naquele mês. Mas é examinar a si mesmo para ver o quanto você está sendo corpo no meio de algo que Jesus chamou de corpo místico da igreja, corpo místico que se chama igreja. Como que eu estou no meio dos meus? Porque a natureza adâmica nossa, ela é egoísta. Então, quantas vezes a gente não leu esse texto aqui, na hora que você foi tomar a ceia, você não precisa nem falar aqui, porque eu já fiz isso. Aí eu começo a examinar, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aí ele começa a examinar ele.
briguei com a minha esposa, bati no meu filho, estou devendo para fulano lá, tal. Então, Jesus, me perdoa, tal, e toma a ceia. Tem uns que nem isso faz, né? Porque a religião ensinou para ele que se ele pecou, ele não pode tomar ceia. Então, isso aí está pior ainda, isso aí está lascado. Mas aqui é diferente, ele está falando assim, ó, porque essa questão da ceia é um ato profético que vocês vão estar anunciando até que eu venha. Ou seja, enquanto eu não vir, enquanto o meu corpo real não retornar, vocês fazem o papel do meu corpo aqui na terra. E fazendo esse ato profético. Então ele começa a falar, então vocês têm que examinar vocês mesmos. Aí você come desse pão e bebe desse cálice. Então você reforça dentro de você com um ato profético. O que é? Ato profético não é algo que mexe no mundo espiritual e mexe com a sua mente. Um ato profético não é algo somente espiritual. Ato profético é algo que mexe com a sua mente. Ela vai abrindo caminhos na sua mente para você começar a entender mais a fé. Então, por quê? Porque é um movimento que você faz. É algo que nós fazemos que muda o nosso comportamento. Comportamento a gente muda agindo. Se você recebe uma informação e simplesmente fica de braço cruzado, aquilo não entra. Por quê? Porque há uma interação do espírito, alma e corpo que precisa andar em conjunto para desbloquear as nossas mentes. Por isso que no final do culto, muitas vezes, a gente sente, fala, vem aqui à frente. O que é o ato de vir à frente? É um ato profético, é você falar, eu estou paradão aqui nessa cadeira só recebendo, mas eu preciso dar um comando para a minha mente, que eu preciso mudar. Porque nada acontece de forma, entrou um novo espírito dentro de mim, a partir de agora eu sou um robô nas mãos do Senhor. Não. Tudo é feito através do quê? De um ato. Então você faz o primeiro ato, é um ato profético. Eu estou indo à frente, receber essa palavra e estou dando um comando para o meu cérebro. Há uma nova palavra entrando dentro da minha mente, do meu coração e do meu espírito. E a gente começa a mudar. Então ele vai falar que pelo fato deles estarem tendo um comportamento totalmente egoístas, cada um pensando em si mesmo, estava acontecendo algumas coisas. Então ele vai falar assim, ó. Vamos lá. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o quê? O que está escrito aqui? Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Às vezes você achou que esse comer e beber, discernir que é o corpo, é você pegar aquele pãozinho e falar assim, isso aqui é o corpo de Cristo. Isso aqui qualquer criança sabe, não é isso que ele está falando. Quem come e bebe, não entendendo que ele faz parte de algo espiritual, que ele faz parte de uma coletividade, que ele faz parte, ele, assim como um corpo, ele é uma célula. Então uma célula é um corpo. Uma célula faz parte de um corpo. Então você pode falar que ela faz parte do corpo. Só que para ela poder ter uma atuação, para que ela possa agir, para que ela possa cumprir o seu papel, ela tem que estar ligada com o quê? Com as demais células. Então, se você não entende que você é uma célula no meio desse corpo, você não está entendendo o que é aquilo que você está jogando para dentro. Olha o perigo. Porque aqui, graças a Deus, a gente convida todos a ser, todos aqueles que recebem a Jesus como seu Salvador. Ainda que você não tenha, até eu falo, ainda que você não tenha se batizado, porque não teve o batismo ainda, você pode cear. Mas se você não tem vontade de batizar, então nem sei, porque você não entendeu o que é a salvação de Cristo. Você ainda não é corpo de Cristo. Mas quando nós já batizamos, já estamos aí falando que a gente é crente, que a gente faz parte do corpo de Cristo, o negócio muda para você. Então ele coloca uma responsabilidade sobre nós. Já que você está falando que você é corpo, já que você me confessou com a boca que eu sou teu Salvador, então agora você precisa agir verdadeiramente como corpo. Porque quando eu ajo como corpo, eu caminho para onde o corpo vai. Eu trabalho para que o corpo cada vez mais esteja bem. Eu faço todas as coisas em prol do corpo.
Mas quando você não entende o seu papel no corpo, você se torna o quê? Um corpo estranho dentro do seu corpo. Então o que acontece? Às vezes você vai mexer com madeira, entra uma ferpa dentro da sua mão. O que aquilo é? Aquilo é um corpo estranho. Por quê? Porque ela não tem um DNA, ela não tem uma composição de ser humano. E o que o corpo vai fazer? O corpo começa a lutar contra aquele corpo estranho que está ali. Então aquilo infecciona, aquilo é o corpo tentando. O que é infecção? É o corpo lançando anticorpos, tentando expulsar aquele elemento que ele não reconhece como parte dele. E assim, meus amados, acontece conosco. Alô? Se eu faço parte desse corpo, e eu não trabalho em prol desse corpo em unidade, se eu não conecto com o meu irmão de maneira correta, de forma que o nome de Cristo seja exaltado, as coisas não vão acontecer na minha vida, e eu vou ter uma vida espiritual totalmente desprovida dos recursos que a cruz proveu para a nossa vida. Aí Paulo vai dizer, pelo fato de você não se reconhecer como corpo, por fato de você não discernir as coisas, há muitos fracos e doentes no meio de vocês, e muitos até que dormem. Dorme aqui, sabe o que é? Morreu. O que é fraco e doente? Fraco e doente é o camarada que, é a frase que a gente mais ouve, quando a gente vai fazer os nossos atendimentos pastorais. Aí o cara está lá todo quebradão, daí eu falo assim para ele, assim, ó, como que está a sua leitura bíblica? Pastor, ó a frase, pastor, eu não consigo ler Bíblia. Como que não consegue ler Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus que vai falar que é o próprio Deus. Então a palavra de Deus é o próprio Deus. Se eu sou parte do corpo de Cristo, eu sou um pedaço de Deus. E como eu sou um pedaço de Deus, como que eu não consigo me conectar com o próprio Deus? Está doente. Está doente. Por quê? Porque ainda não se fez verdadeiramente parte desse corpo, não tomou uma atitude de carregar a sua própria cruz e seguir a Cristo. Porque fazer parte do corpo não é somente, está tudo belezinha, Deus vai me prosperar. Não, eu preciso mortificar a minha carne para que eu seja semelhante ao corpo de Cristo. Então eu mortifico a minha carne, os meus desejos, os meus mimimis. Para quê? Para que o Dani fazendo a mesma coisa, o Rafael fazendo a mesma coisa, nós vamos nos conectar. Então começa o quê? Uma célula trabalhando em prol da outra. Aí as coisas começam a acontecer, porque as coisas não acontecem porque você é mais bonito, não acontece porque você ora mais, não acontece porque você jejua mais. As coisas vão acontecer porque você tem a semelhança do corpo de Cristo. E existe uma característica nisso, que às vezes a gente não se atenta. Se tiver uma célula doente, o corpo estará doente, e o corpo não receberá, o corpo não executará todas as tarefas que um corpo sadio tem que executar. Então, como que funciona o corpo? Está aqui o corpo. Se eu perco o meu pé, vamos lá que eu perdi meu pé, o que vai acontecer? O outro pé vai ter que trabalhar mais. Por quê? Porque ele entendeu que houve uma deficiência e o outro pé vai trabalhar mais, mas não vai ser só o pé, a perna também vai ter que trabalhar mais. Não vai ser só a perna que vai trabalhar mais, o pulmão vai ter que jogar mais oxigênio, porque eu vou estar fazendo mais força para poder me movimentar. Ou seja, o corpo vai estar debilitado.
limitado. Eu não vou conseguir executar executar tudo aquilo que um corpo perfeito executaria e receber o prêmio por isso. E a mesma coisa está acontecendo com a gente. Não estou falando exclusivamente nós, mas a mesma coisa estava acontecendo aqui, a mesma coisa acontece nas maiorias das igrejas por aí. Estamos vivendo vidas totalmente individualizadas, preocupados somente com o meu eu, como se eu fosse um corpo em mim mesmo, mas você não é um corpo somente sendo você, você é um corpo quando você se conecta com as outras células. E se uma célula estiver doente, todo o corpo, todo o sistema imunológico, tudo aquilo que o corpo produz, vai estar trabalhando o quê? Para poder suprir aquela célula que está doente. E não matar aquela célula. Só que às vezes nós estamos matando. Por quê? Porque a gente não parou para examinarmos a nós mesmos, examinar que nós fazemos parte do corpo. E que nós precisamos trabalhar um em prol do outro, porque se eu trabalho em prol da minha esposa, automaticamente ela vai trabalhar em prol da minha vida. E começa o quê? Uma cultura de honra. Como que um corpo sadio funciona? Uma cultura de honra. Uma célula trabalha, ela recebe uma carga de energia, uma carga de glicose, ela consegue compartilhar com a outra célula, e assim sucessivamente. E a partir do momento que ela consegue distribuir por todo o corpo, o que vai acontecer? Aquele sangue que vai estar circulando de forma sadia, ela vai voltar para aquela célula novamente e vai o quê? Alimentar todo o corpo novamente. E ele consegue ser o quê? Abençoado. O que é ser abençoado? É conseguir cumprir o propósito para o qual ele foi designado. E o que nós fomos designados, como eu disse no começo da mensagem, nós fomos designados para o quê? Reinar em vida. Então, aí começa a aparecer por que a gente não está fluindo. Agora, veja a dinâmica do corpo. Se o corpo ele é perfeito, ele foi desenhado por Jesus. Então, o pé não está funcionando direito. Imagina o braço falando aqui dentro. Pé safado, vagabundo isso aí, cara. Não funciona direito, cara. Ah, se eu pego esse pé e ele aí ele vem para outra mão assim e fala assim: tá vendo? Aquele pé lá é safado, cara. Ele não funciona direito. Ele não está cumprindo o propósito dele direito. Aí a outra mão fala assim: então, já que ele não está cumprindo o propósito direito, eu vou também, já que você parou, eu vou parar aqui também, nós vamos. E o que vai acontecendo? Vai paralisando o corpo. O corpo vai tendo o quê? Uma esclerose múltipla. Ele vai atrofiando, ele vai cumprindo o seu papel até o momento que morre. Agora a gente precisa entrar nesse entendimento que Jesus nos chamou para que a gente possa compreender que você não nasceu para poder viver dos seus próprios desejos. Olha o que vai estar escrito aqui, vamos para Gálatas. Como que eu reverto essa situação? Depois eu volto aqui para Coríntios 12. Vamos para Gálatas. Capítulo de número 6. Gálatas. Ó. Verso de número 2 em diante. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém, qual que é a lei de Cristo? Alguém sabe? Alguém arrisca? A lei de Cristo é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E amarás, pois, o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando eu levo a carga um dos outros, eu estou cumprindo a lei de Cristo. Por quê? Porque se eu não levo a carga da Thaís, automaticamente eu estou pensando que eu estou bancando o esperto. Ah, não vou levar a carga da Thaís, não, a Thaís está com problema dela.
O cara acha que está na maior vantagem por causa disso. Não tem nada a ver com o problema do cara, não tem nada a ver com o problema dela. Estou na vantagem. Está na vantagem nada, o negócio vai dar a volta e vai voltar para você, porque você vai ter que trabalhar dobrado. É mais fácil ela cumprir a função dela e eu cumprir a minha. Cada um começa a cumprir aquilo para qual foi designado e não se cansa. Por isso que vai levar as cargas uns dos outros, então você vai cumprir a lei de Cristo. Agora vamos lá. Por que às vezes as pessoas não levam as cargas uns dos outros? Porque está escrito aqui. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Então sabe o que o cara julga? Ele fala assim, ó, eu não pertenço a Thaís, ela é pequenininha, eu não tenho nada a ver com ela. Eu sou superior a ela. O que ela está passando não vai me atingir, eu quero mais é que ela se exploda. Eu fico achando que eu sou o cara. Eu não preciso de ninguém. Então eu estou julgando que eu sou alguma coisa, mas você não é nada. Porque se você está pensando dessa forma, é sinal que você não está pertencendo ao corpo. Olha para você ver que o negócio é cíclico. Mas prove cada um o seu trabalho ou labor. Então terá motivo de gloriar-se única e exclusivamente em si, e não no outro. Ou seja, então eu faço a minha parte, ela faz a parte dela, se eu precisar ajudar ela, eu ajudo. Aí sim eu posso falar, eu posso me gloriar falando, aquilo que chegou para eu fazer, eu estou fazendo. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Agora vamos lá. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Ou seja, se você está recebendo alguma coisa boa de alguém, abençoa aquela pessoa. Retribui ela por aquilo que ela está fazendo, porque ela está fazendo a mais do que ela deveria fazer. Agora vamos lá. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. É a tal da lei da semeadura. Por que de Deus não se zomba? Por quê? Porque se Deus ele nos fez corpo, a partir do momento que eu não me encaixo nesse corpo e não trato esse corpo de maneira correta, eu não ajo em conjunto com esse corpo, eu estou zombando do Senhor. Porque eu estou falando que eu faço parte do corpo, mas eu não ajo como corpo. Então eu estou falando, ai Deus, eu estou na religião, é o religioso. Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem plantar, ele ceifará. Agora vamos lá, porque o que semeia para o quê? Para a sua própria carne. O que é a sua própria carne? É para os seus próprios desejos, é para a sua própria vidinha. Eu faço se eu for ter alguma vantagem nisso. Eu faço se eu for aparecer. Eu faço se meu nome estiver em destaque. O camarada ele não consegue agir em secreto. Então, porque o que semeia na sua própria carne, colherá o quê? Corrupção. Então, o cara que só faz as coisas pensando em si, e não numa coletividade, ele vai colher o quê? Ele vai colher destruição para a vida dele. O negócio vem na hora? Não. Por que não vem na hora? Porque pessoas que agem dessa forma, aquilo só tende a crescer dentro dela. A corrupção, ela se espalha. O que é corrupção? Esse termo corrupção é o mesmo termo usado para um corpo quando ele vai para debaixo da terra e ele começa a apodrecer. Isso que é a corrupção, é a destruição. É o negócio começando a apodrecer, até o momento que ele vira pó. Então, o que só faz as coisas somente pensando no seu umbigão, que não se reconhece como corpo, aquilo vai alcançar ele trazendo destruição. Por quê? Porque ele está agindo como alguém que não está fora do corpo. Alguém que não está dentro do corpo. E quando ele não está dentro do corpo, ele se torna um corpo estranho. E o verdadeiro corpo sadio vai automaticamente expulsar aquilo lá. Mas o que semeia para o Espírito está aqui com E maiúsculo, então o que semeia para Deus, quando você faz tudo para Deus, você não mede esforços, você não contabiliza. Quando você contabiliza as coisas, deixa eu dar uma dica para você.
Quando você fica contando tudo que você fez para Deus, você não está fazendo para Deus. Você está fazendo para o seu próprio ego. Então o cara chega assim, pastor, ergui bloco lá na igreja, ajudei a instalar o som, pintei a parede da igreja. Cara, na hora que o cara fez isso, ele já não fez para Deus, ele fez para o seu próprio ego. Então ele vai falar, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito, com E maiúsculo de novo, colherá a vida eterna. Então pessoas que estão conectadas ao corpo, fazem a função do corpo de maneira natural, sem cobrar a Deus. Então, é igual lá em Mateus 25. Mateus 25 vai falar das ovelhas, que vão estar à direita de Jesus naquele grande dia do juízo, e dos bodes, que vão estar à esquerda. Então, ele vai chegar para os bodes, vai para o fogo eterno, chama de maldito ainda, vai maldito, vai para aqui que é maldito. Aquele desprovido de salvação. Então, vai lá para o inferno. Aí vai falar, mas por que nós estamos indo para o inferno? Ele vai falar, lembra que você não... Vamos lá para o texto, né? Mateus 25. A partir do 32, se eu não me engano. Vamos lá. Depois vocês dão glória, aleluia. Sei que está difícil, mas depois vocês incentivam aí, tá? 31 em diante. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, então se sentarão no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedaste, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá, em verdade vos afirmo, que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Ou seja, eles fizeram para o corpo, sem saber que estavam fazendo, porque tomaram a natureza de corpo sadio. Então, quando você é sadio, quando você verdadeiramente faz parte do corpo que prospera, a qual Jesus põe para a direita, e aqui a gente está vendo na consumação dos séculos, só que estar em Cristo e naquilo que Cristo nos chamou, não começa só no dia que você vai, entre aspas, para o céu, já começa aqui, reinando em vida. A gente pensa que o negócio vai ficar bom só lá em cima. Não, o negócio já começa a ficar bom aqui embaixo. É que a gente não se encaixa no lugar certo. Você vai ver que os cabritos é totalmente inverso. Jesus vai falar que não fez. Por quê? Não fez porque era pequenino. Porque a natureza dele não é fazer para algo que não lhe dá lucro. Que é algo que não vai lhe trazer algum renome. Então nós precisamos nos encaixar como corpo de Cristo verdadeiramente. Porque senão nós vamos viver uma vida frustrada, uma vida de amargura. Então ele vai falar aqui, continuando, em Gálatas, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Mas pastor, mas o seu corpo tem que fazer para todos? Sim, porque tem gente que você vai fazer o bem, e que Deus já sabe que vai se converter, e justamente pelo fato de você fazer o bem para ele, ele vai ser ganho para o corpo. Então não tem aquele negócio, eu vou fazer só para quem é crente. Então, eu vou ajudar fulano. Mostra sua carteirinha de crente aí para ver se eu vou
se for macumbeiro aí que eu não ajudo. Que isso? A gente é luz, e a gente veio para trazer luz aonde há trevas. Pode ser macumbeiro, bruxo, o que quer que for, vamos lá, estamos aí. Jesus vai saber aquele dia quem que vai ser ganho, quem que não vai. Não precisa estar na sua igreja para poder ser abençoado, para poder ir para o céu. A igreja, ela é composta de muitas igrejas pela terra. Então, finalizando aí, né, que o tempo já está acabando, tinha um monte de coisa aqui para falar para vocês aqui, mas tô com dó de vocês. Já está acabando o tempo. Vamos lá voltar para o 1 Coríntios, capítulo 11. Para a gente finalizar. Agora ele vai falar, no verso 33, só para a gente finalizar o 11. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Esse esperar uns pelos outros, não é isso que a gente faz aqui na ceia, não. Isso aqui que a gente faz na ceia é simbólico. Não reflete verdadeiramente esse esperar uns pelos outros, a qual ele quer dizer na palavra, tá? O esperar um pelos outros que está dizendo na palavra é, aquele cara que foi correndo, comeu e foi embora para casa, não faça mais isso. Espere para ter comunhão com os seus irmãos. Espere para ver troca. Espere para poder abençoar a vida dos irmãos. Faça-se verdadeiramente corpo. Não queira ir embora logo. Não queira viver a sua vidinha. O pastor Cláudio conta para mim que, graças a Deus, a gente não vive isso, mas a igreja brasileira desviada tem caminhado para isso. O culto à individualidade. Então, aqui no Brasil, o que acontece? Eu vou lá na sua casa, tal dia lá, você se convida para ir na casa do outro. Ou às vezes você liga, fulano, estou indo na sua casa aí. Amém? O Brasil ainda é uma nação hospitaleira e acolhedora. Nos Estados Unidos e na Europa, você tem que marcar com uma semana de antecedência, eu vou lá vou lá na sua casa, viu? E não passe, nem fique muito tempo. Vai embora logo, porque há um culto à individualidade. O que isso causa? Distanciamento entre as células. O que isso faz? Uma dissolução do corpo. O corpo vai deixando de ser corpo. Então a gente está vendo aí igreja nos Estados Unidos casando homossexual. Está vendo igreja nos Estados Unidos apoiando aborto. A gente vai copiar isso aí? Não. Então Paulo ele fecha o capítulo 11 de Coríntios falando sobre isso. E logo no 12 ele entra falando sobre os dons. Por quê? O dom só vai ter efetividade a partir do momento que eu sou corpo. O dom nada mais é do que ferramentas para edificação do corpo. Para que o corpo se torne mais robusto, para que o corpo se torne mais eficiente. E ele, depois de ele ter falado as características dos dons, ele vai dizer assim no capítulo 12, verso 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então vamos lá, quando você fala mal do seu irmão, você está falando mal de Cristo. Quando você desconfia do seu irmão, você está desconfiando de Cristo. Quando você deixa de ajudar o seu irmão, você deixa de ajudar a Cristo, porque nós somos corpo de Cristo. Então está vendo porque muitas vezes nós não prosperamos, porque muitas vezes nós estamos lutando contra Cristo. E a gente acha que está arrebentando, estou lutando contra Satanás. Tá nada, cara. Você está lutando contra Jesus. Se você não caminha como corpo, se você é um cara encrenqueiro dentro da igreja, se você é um cara que tem rixa com as pessoas, se você é um cara orgulhoso, se você é um cara que bate nas pessoas, se você é um cara maldizente, se você é um cara que chega na sua casa e fica maquinando, olhando a sua cabeça, fulano, que ele lá não presta, está dentro da igreja, fulano não presta, você está fazendo tudo isso para Jesus, fião. Aí você vai querer que Jesus te abençoe?
Não vai abençoar, porque você está brigando contra ele, está numa queda de braço contra Jesus. E numa queda de braço contra Jesus, quem que vai ganhar? Quem que vai ganhar? É Jesus, fiel. Às vezes você está falando mal do cara, você está falando mal de Jesus, e sabe quem que vai ser abençoado? O cara que você está falando mal. Aí é a hora que você fica todo mordido. Aí Jesus vem para você e fala assim: por que estás com essa cara e por que descaiu o seu semblante? Se fizeres bem, não serás aceito. Porque o pecado jaz à tua porta, mas cabe a ti dominá-lo. O inimigo, sabe onde que ele atua? Justamente lançando dardos inflamados para tentar desestabilizar o corpo. Então ele vai lá, planta uma mentirinha na orelha do Birote contra o líder dele, o Ney. O Ney, ele passa lá a célula para você, mas na verdade ele quer algum benefício seu, ele quer ganhar um fardinho de água no final do mês. Daí é pior ainda, aí o Birote vai pensar assim: safado, se fosse ainda uns R$1.000 por mês, o cara fazendo isso por causa de um fardo d'água. Aí já vem no outro culto, já vem olhando diferente para o cara, porque abraçou aquilo, não se reconheceu como corpo. Agora, quando eu me reconheço como corpo, o dardo inflamado vem, o Ney está te discipulando por causa de um fardinho d'água, ele vai falar: o Ney não, porque ele faz parte do meu corpo, ele é Cristo na minha vida. Cristo não me serviria por causa de um fardo d'água. E mais, pelo fato de eu pertencer ao corpo, o fardinho de água não é só meu, é do Ney também. Por isso que ele vai falar: compartilhai as vossas dádivas uns com os outros. Porque já não é mais seu, já não é mais de ninguém, já não tem mais negócio de trazer oferta para o pastor ficar rico. O negócio é de todo mundo, é para Jesus. Mudou o esquema, mudou a ótica, porque quando você muda a ótica, você começa a entender as coisas diferentes. Só que o cara, ele é tão egoísta, ele tem uma ótica somente para o umbigo dele, ele não enxerga nada ao seu redor. Prometo que é o último texto agora. Romanos capítulo 12, para a gente fechar. O louvor, se quiser vir aqui, pode até vir aí para a gente dar uma chapadinha aí, tá? Romanos capítulo 12. Olha lá. Romanos capítulo 12, verso de número 9. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Olha o detalhezinho. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Acabou a lei de Gerson aqui. Eu vou honrar primeiro a minha esposa. Só que automaticamente ela vai tomar esse versículo para ela também, então ela vai querer me honrar também. Já viu quando você vai na padaria tomar um café com alguém, aí você pega a fichinha do cara para pagar e fala: não, mas eu quero pagar. Daí fica aquela briga, um querendo pagar, o outro querendo pagar. Isso é lindo, isso é maravilhoso, porque um está querendo honrar o outro. É um problema bom que acontece com a gente, porque a gente vai lá, você marcar, o cara está roubando a fichinha sua para poder pagar, porque é um relacionamento de um honrando o outro, vira um ciclo virtuoso. Agora, diferente quando o cara fica ali torcendo: tomara que ele pague o meu aí, não vejo a hora dele pagar o meu. Porque gente assim, ele vive do cara pagar o dele, só ele acha que ele está no lucro, mas ele está no prejuízo, porque ele não está se encaixando no corpo. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai-vos
com os que choram. Porque quando a gente está fora do corpo, a gente só cumpre metade desse versículo. A gente só chora com quem está chorando. Porque quando eu choro com quem está chorando, é sinal que eu estou acima dele. Você está ali abraçando o cara e falando assim, ainda bem que não é comigo. Mas quando eu me alegro com os que se alegram, é diferente. É sinal que eu entendi que a bênção dele é a minha bênção. Porque se eu sou parte do corpo, eu fico feliz pela bênção dele. E aquilo vai girar, e aquilo vai chegar em mim. Uma coisa que eu aprendi é me alegrar com a felicidade dos outros. Então eu vejo os caras que estão atingindo aquilo que eu estou pedindo para Deus. Eu falo, cara, eu vou e divulgo, compartilho. Eu falo, cara, amém, cara. E quando eu comecei a fazer isso, comecei a viver em paz. Eu vivia atribulado. Eu comecei a reconhecer que eu sou parte do corpo. E quando eu dou alegria para o corpo retorna em alegria para mim. Eu entendi que quando eu semeio no corpo, o corpo automaticamente cuida de mim. Então você está achando que você está jogando seu dinheiro fora na vida de fulano, ciclano, calma, isso aí vai voltar de alguma forma para a tua vida. Você acha que você está gastando tempo com alguém, que aquilo não vai... Cara, está escrito lá em Gálatas, a seu tempo vai voltar para você, porque você faz parte de um corpo.